Vamos lá? Hoje é o dia do idoso, né? Determinado pela Assembleia Geral das Nações Unidas como dia internacional e também dia nacional. Eu não vou perguntar porque tem gente que não gosta, né? Mas quem tem 60 acima, então já lembre que você é idoso, tá bom? Aleluia, isso aí, Mali, com muito orgulho. No Brasil, gente, vou dar umas informações, pode ficar tranquilo que eu vou ser breve, a gente não podia perder essa oportunidade de ouvir o Kevin hoje, que bênção, não é? E também esse momento aqui com a terceira idade, eu vou dar uma enxugada aqui muito tranquilo, a gente vai cear, vamos sair no nosso tempo, até meia-noite, não vou passar, fica tranquilo, né? Meia-noite eu não passo, claro. Glória a Deus. Na verdade, eu falei para o Kevin que podia pregar para nós aqui, que foi uma grande bênção que eles estão fazendo ali. No Brasil, a Lei 10.741, de 2003, instituiu também o Estatuto da Pessoa Idosa, uma legislação específica, né, que regula os direitos da pessoa idosa. Quem é 60 mais, por exemplo, tem aquele privilégio, né, aquele direito do cartãozinho ali, tem a vaga especial, não é isso? Olha que bênção, né? Outra coisa, sabia que a população no mundo, algumas informações interessantes, a população no mundo vai mais que dobrar, atingindo 1 bilhão e meio de pessoas em 2050. Isso significa que eu tenho uma chance de chegar lá, né? 2050 já vou estar, então assim, significa que eu tenho uma chance de viver muito tempo, né? Alguns de nós aqui. Outra data importante, que às vezes a gente não sabe, dia 15 de junho, é o Dia Mundial da Conscientização sobre o Abuso contra a Pessoa Idosa. Nossa, mas abuso contra a pessoa idosa? Uma pessoa de idade? Em 2023, neste ano, o Disque Denúncia já recebeu mais de 47 mil denúncias contra a pessoa idosa. Neste ano, 5 meses, 47 mil denúncias. O ano passado inteiro foram 30 mil denúncias. Eu não sei se aumentou porque as pessoas estão mais informadas e estão denunciando, ou realmente aumentou os abusos. Ok, gente? Abuso contra a pessoa idosa. Mas vamos olhar então um pouquinho que eu quero conversar hoje com você sobre o idoso na Bíblia. Vou ser bem breve, mostrar alguns versículos, alguns textos bíblicos, algumas coisas maravilhosas, e não significa que não vai falar para nós que ainda não somos 60 mais, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e ela fala com todos nós, amém? Então, você abra na sua Bíblia, que eu não coloquei os textos aqui, se você quiser conferir, então, Mateus 15, um texto, versículo 1 a 9, não vou demorar, vamos ler e já observar algumas coisas. Primeira coisa que eu vejo na Bíblia aqui é o direito do idoso. O direito do idoso. Olha nesse versículo, nesse capítulo, nesse texto aqui, né, Mateus 15, versículo 1 a 9. Encontraram sim ou não? Diz assim: então alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos? Pois não lavam as mãos antes de comer. Então tudo começou com um questionamento dos fariseus contra Jesus. Mas o Senhor Jesus sempre aproveitou as oportunidades. Aí ele respondeu no versículo 3. Respondeu Jesus: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que, se alguém disser ao pai ou à mãe, qualquer ajuda que eu poderia dar, já dediquei a Deus como oferta, não está mais obrigado a sustentar seu pai. Assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Olha isso. Por causa do quê? Da sua tradição, da sua religião. Você sabia que a nossa religião, ou a sua religião, eu não me considero um religioso, aí vai de cada um, né? Eu quero me considerar um seguidor do Cristo, é isso que eu tento fazer. Eu faço parte dessa igreja porque eu acredito que é um grupo de pessoas que estão querendo seguir Jesus como o único Senhor e Salvador. Mas aqui nós estamos lendo que a religião deles estavam anulando o mandamento de Deus. Não é forte isso? Nós recebemos uma pessoa essa semana agora, e eu sou meio doidão assim mesmo, né? Falo aquilo, parece que Deus coloca cada um no nosso lugar, né? E era uma pessoa que assim não se encaixava na igreja.
Parece que assim, ia num canto e é crítica de lá, crítica de fé, dessas coisas todas. E aí a gente conversando, e aí depois ela respondeu que saiu maravilhada, porque assim, se encontrou novamente em Deus. Porque a religião estava afastando ela de Deus. Coisa, né? Mas está escrito aqui, por causa da sua tradição, a tradição de quem? Dos fariseus, dos religiosos. Estamos anulando o mandamento de Deus. Isso é forte, gente. A gente tem que parar para pensar, peraí, será que tem algo na minha religiosidade, que são tradições, que eu estou me afastando de Deus? Não porque eu estou longe, por causa da religião. Mas tudo bem, continua, você deve estar falando, o que isso tem a ver com o direito do idoso? Segura lá. Aí versículo 7, hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo, olha aqui o que é religiosidade, diferente de vida com Deus. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Tudo que é da boca para fora é religião. Religião é diferente do que a gente acabou de ver aqui lá de Pacaraima, né? Se nós acolhemos uma família aqui, de forma diferente também, a família da França, né, do José, imagina eles lá com tantas famílias. Por cá, este povo me honra com os lábios. Se é da boca para fora, isso é religião, isso não é vida com Deus. Ah, Léo, mas a gente tem as nossas falhas. Não estou falando de falhas de fraqueza, nós estamos falando aqui daquilo que é determinante em nós. Aí versículo 9, em vão me adoram, olha isso, seus ensinamentos não passam de quê? De regras ensinadas por homens. Isso não é vida com Deus. Isso não é vida com Deus. Amém, gente? Aí você fala, mas o que isso tem a ver com o direito do idoso? Vamos lá. O versículo 5 fala o quê? Qual é o mandamento que está sendo anulado aqui? O mandamento de honrar o pai e a mãe, de honrar o idoso. Por quê? O idoso ele não tinha o seu sustento. Diferente, a cultura da época é diferente de hoje em dia. Ele não tinha o seu sustento. E quem deveria sustentar os pais? Os filhos. E aí eles criaram uma regrinha com base na religião, de levar a oferta para Deus e não cumprir o mandamento de Deus, de cuidar dos seus pais. Estão comigo, sim ou não? O direito do idoso. Vamos lá, mais um ponto que a gente vê na Bíblia. A fragilidade física é da terceira idade também, não é? 60 mais começa com a fragilidade física. Você já viu o símbolo da terceira idade, o símbolo antigo? Põe para nós aí, Paulo. Olha o símbolo antigo. Isso dá ideia do quê, gente? Ah, ai, cai. Ai. Apesar que tem uns jovens esse símbolo, mas deixa essa parte para lá. Deixa essa parte para lá, né? Não vou nem falar nada. Agora põe um novo símbolo da terceira idade. Olha que coisa, pessoa em pé, 60 a mais, tem negócio fica... Ok? Beleza, vamos andar mais. Agora, vamos ler o texto bíblico, só fazer a leitura. Eclesiastes 12, a gente sempre lê esse texto e só lê o início, lembra do seu Criador nos dias da sua mocidade, mas vamos fazer a leitura, só que lendo e entendendo o que está no texto, porque ele dá umas simbologias aqui que a gente precisa entender. Eclesiastes 12, do 1 até o 7 aqui. A leitura diz assim, ó, lembre do teu Criador, né, nos dias da sua juventude. Nos dias da sua juventude está se referindo à brevidade da vida. Por que lembrar do seu Criador? Porque se você se esquece de Deus na sua juventude, isso significa que você vai ter muita dificuldade de encontrar motivos de alegria nos anos mais difíceis, que muitas vezes vêm também na terceira idade. Aí continua, antes que venham os dias difíceis e se aproxime os anos em que você dirá, não tenho satisfação neles. Antes que se escureça o sol e a luz, a lua e as estrelas. Está se referindo isso aqui a anos difíceis. Escureceu o sol. A terceira idade é assim mesmo. Depois dos 60 começa, né? Fica mais difícil. E as nuvens voltem depois da chuva. Como assim? Passa uma luta, entra outra. Já viu aquele negócio? Você fala, nossa, passou uma dor aqui, entra outra dor ali, e assim por diante. Aí do versículo 3 em diante, ele começa a dar alguns símbolos. Quando os guardas da casa tremerem. Os guardas aqui se refere à proteção, provavelmente aqui está se referindo aos braços. Os braços na terceira idade vão ficando mais fracos.
E os homens fortes caminharem encurvados, as pernas começam a ficar mais fracas. Se tem jovem acontecendo isso, é estranho, tá? Tem coisa estranha. Quando pararem os moedores por serem poucos, vai ficando sem dente, já viu aquele coisa, né? E aqueles que olham pelas janelas enxergarem embaçado, as vistas também começam a arruinar. Aí a gente começa já a deixar o óculos aqui para ajudar, né? Alguns ficam insistindo a achar que ainda não chegou a idade. Não preciso usar o óculos ainda, estou me esforçando ainda. Versículo 4. Quando as portas da rua forem fechadas, o que é isso? A porta está aberta, mas já não está ouvindo mais direito. Os ouvidos, quem já usa aparelho, começa a surdez, já não ouve mais direito. E diminuiu o som da moagem. A moagem aqui se refere à voz, à boca. Diminui, já viu o idoso? Ele fala mais baixo. Hoje eu estou agitado, eu me imagino meu velhinho. Ô Letícia. Oi Tamar. Irmã. Né? É normal. Por isso que, enfim, vou dar outros exemplos, para não prolongar. Quando o barulho das aves o fizer despertar, porque isso o idoso acorda mais cedo, o sono já não é o mesmo. Isso eu estou achando estranho, tem alguma coisa estranha comigo então, né? Mas o som de todas as canções parecer fraco para você, de novo repetindo aqui, ó, não escuta mais direito. Versículo 5, quando você tiver... Aí agora ele para as simbologias e vai direto. Quando você tiver medo de altura e dos perigos das ruas, quando florir a amendoeira, está se referindo ao quê? Provavelmente aos cabelos que começam a ficar brancos. Não adianta fugir, meu amigo. É genético e é da idade também, viu? O gafanhoto for um peso, olha isso. Por que o gafanhoto for um peso? Porque as forças diminuem. E o desejo já não se despertar, o apetite também diminui. Né? O apetite também diminui. Então, aí segura agora, hein? O que é mais certo na vida? Então o homem se vai para o seu lar eterno. Está se referindo ao quê? À morte. E graças a Deus, porque nós cremos no Senhor, nós sabemos que temos uma eternidade, e uma eternidade na presença do Senhor. Mas a morte é certa. Não adianta bater na madeira, não fugir desse assunto, porque a morte é certa. E os pranteadores já vagueiam pelas ruas, se referindo aqui à tristeza que se refere a este momento. Eu nunca fui num momento de velório, momento fúnebre, independente da idade. Já vi criança, já vi adolescente, já vi gente de idoso, como dizia um querido irmão aqui, já estou fazendo hora extra, de muita idade, e eu nunca vi ninguém sorrindo no momento de velório. Porque esse momento é sempre um momento de tristeza. Amém, gente? Então nós temos que ter consciência disso. Eu não vou nem ler o restante dos versículos, a fragilidade física. Outro detalhe para a gente olhar para a vivência do idoso, do idoso na Bíblia, é a experiência de vida. Com certeza, nós vivemos muito tempo, né? Quanto mais anos nós temos de vida, é mais provável, né? Temos aí dentro da estatística, uma probabilidade de ter muito mais experiências, correto? Estatístico isso, porque você tem mais anos, né? Mais anos de vida. Então, olha comigo, Provérbios 16, a Marli falou do Provérbios, só que nós vamos ler o 16, 31 e 32. O cabelo grisalho é uma coroa de esplendor, né? Então, não precisa ficar com vergonha. Pode pintar também, se você quer pintar, não tem problema, gente, tá bom? Pinta mesmo. Eu já estou pensando se eu dou uma mudada no meu, pintar um pouquinho para... O cabelo grisalho é uma coroa de esplendor. E como é que se obtém? E se obtém mediante uma vida justa. O justo aqui é o justificado, uma vida espiritual com o Senhor. Com certeza, o idoso, a pessoa como um todo que anda com Deus, ele vai adquirir muito mais experiência de vida, né, no bom sentido. E aí, melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Olha a experiência aqui. Melhor é o paciente do que o guerreiro. Às vezes a gente na juventude, a gente é muito afoito. Não, eu tenho que
força eu vou, não sei o quê, blá blá blá. A pessoa com a experiência, ele vai vendo que não é assim tudo na força. Tem hora que tem que ter mais paciência nas coisas. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Calma. Temos que agir, mas não adianta ser afoito. Com as experiências a gente vai aprendendo, que a gente leva uma, né? Quebra a cara aqui, quebra a cara lá. Fala, não vou fazer mais desse jeito. A gente vai aprendendo. Mas a experiência também não é só para o lado positivo. Eu gosto de um texto que me chama muita atenção e para mim é um alerta, porque a idade vai chegando e cada hora a gente tem que observar isso também. 1 Reis 11:4. Salomão, quando ele iniciou o seu reinado, ele pediu a Deus sabedoria. E diz a palavra de Deus que ele foi um dos reis mais sábios. Aí, nós lemos 1 Reis, primeiro livro de Reis 11, versículo 4, diz assim: à medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração do seu pai Davi. Eu não vou dar muito detalhe aqui, eu só vou me deter a isso. À medida em que Salomão foi envelhecendo. Então a experiência do lado de Salomão foi negativa. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado. Como a gente leu no versículo anterior de Provérbios, diz que o cabelo grisalho é uma coroa de esplendor, ou seja, vai me dar muita experiência, mas isso se obtém mediante uma vida justa, andando na palavra de Deus, andando com Deus. Aí sim, eu vou me tornar uma pessoa experiente, sábia e andando com a vida na presença do Senhor. Amém, gente? Sim ou não? Continuando. Outra coisa que a gente pode falar aqui na Bíblia rapidamente é o potencial do idoso. Nós vimos aqui a Terezinha fazendo este momento aqui, né, apresentando um pouquinho do potencial do idoso, e nós vemos também muito isso. Paulo, coloca só o terceiro vídeo, o último que eu te mandei. Aquele último vídeo do WhatsApp que eu te mandei. Nós temos um idoso aqui na igreja, olha só. Solta ele aí para nós. Olha aí. Olha quantos filhos está ali, gente. Quantos anos você acha que tem esse Ó o Borda. Ali? Agora foi pro Reginaldo. E o Zequinha. Olha lá. Quem não está fazendo exercício aí hoje vai levar um tapa de Deus aí, hein? Sabe quantos anos tem esse senhor ali? É o Zequinha. 86, é isso, Zequinha? 86 anos, viu, Daniel? Marca aí. Fala com ele, André, nos ouvidos dele. Ele tem 86, Daniel. Fala o coração dele. Maravilhoso, né, gente? Cuidar da saúde. Tem alguém do seu lado aí, fala com ele aí. Ele tem 86, viu? Pode falar. Toma vergonha na cara. Move. Tem idade para isso não, gente? O Kevin, né? Estava falando aqui, né? A percepção dele, a pastora, a Zani tem quantos anos? 63, né? Tá iniciando a terceira idade. Mas é uma pessoa idosa para a atividade que está fazendo ali. É Paulo Neto, o da FEPAS lá, o Luiz Neto, né? Ele falando, quando eu fui lá no encontro, eu fiquei abismado, falei, essa mulher vai ter um piripaque, que ela não vai aguentar tudo isso que ela faz, né? Então, olha só o potencial do idoso, gente. Podia falar muito mais, né? Então, assim, não é questão de idade. A gente olhar para a palavra de Deus e viver aquilo que Deus está nos dizendo. Vamos chegar nele aqui também, mais um desse aí. Agora, Salmo 71, 18. Olha o potencial do idoso. Salmo 71, 18. Agora que estou velho, de cabelos brancos, não me abandones, ó Deus. Na idade, pedindo força para quê? Para que eu possa falar da tua força aos nossos filhos e do teu poder às futuras gerações. Você está cansado já? Certo? Agora esse aqui que a gente conhece muito, Salmo 92, versículo 12 ao 15. Os justos, olha aí a importância da espiritualidade de andar com Deus, florescerão como a palmeira e crescerão como o cedro do Líbano.
vai florescer, vai frutificar. Mas como é que eles vivem? Plantados na casa do Senhor, na presença de Deus, florescerão nos átrios do nosso Deus. E aí, mesmo na velhice, a velhice vai chegar, e se chegar, tá, jovem? Atente-se, vivam hoje, né? Mas para quem já chegou, mesmo na velhice, darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes. Não é maravilhoso isso? Para quê? Para proclamar que o Senhor é justo, Ele é minha rocha, nele não há injustiça. Amém, gente? Eu falo que espiritualidade não é uma questão de idade, é uma questão de espírito. Quando o Espírito de Deus está em nós, quando estamos andando com o Senhor, não importa a nossa idade, nós vamos ver crianças, adolescentes, jovens, idosos, adultos, sendo usados e manifestando a graça de Deus. Ah, mas eu sou jovem, o mundo está difícil, é verdade, gente. Mas quando o Espírito Santo está em você, você não vai ligar para o seu colega que te chama de careta. Você vai olhar para ele e vai dizer, sim, eu sou careta. Você vem me conhecer porque eu sou assim diferente. Você não vai se importar. Quando meus amigos começaram a me zoar, eu tinha 18 anos quando me entreguei a Cristo. E todo mundo me conhecia como Léo, né? Da banda, o bagunceiro lá, enfim, não vou contar essas coisas. E aí eles vinham me zoar, vinham me perturbar, me incomodar, dizendo, então agora você virou crentinho para tentar me pegar, né? Tentar me provocar. Agora você ficou santinho, não sei o quê, não faz isso. Falei, não, é o contrário. Agora eu reconheço que eu sou um pecador, por isso que eu vou buscar a ajuda de Deus. Você é tão santo e perfeito que você não vai, então fica aí. Aí eles ficavam mordidos comigo. Quando o Espírito está em nós, a gente não vai se deixar levar por nada. Eu quero ver crianças, né, o nosso ministério infantil, jovem, adolescente, adulto, idoso, não importa a idade, manifestando a graça de Deus. Amém, gente? O mundo está aí, tem suas coisas, mas Deus é muito melhor. Para terminar, nós vamos falar também da consciência de vida que o idoso deve ter, que o idoso tem. Olha, fui no horário, você viu? Salmo 90, versículo 10 e versículo 12, do 10 ao 12, diz assim, atente-se a isso, os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80, se chegar, viu? Quem está abaixo de 60 e acorda, porque tem gente que está esperando viver ainda, né? Ele fala, quando eu me aposentar, eu vou começar a viver. Os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Gente, tem uns idosos aqui na igreja que me dá uma inveja, mas aquela inveja boa, sabe? Assim, eu fico inspirado, falo, como tem o Alan fez assim, deixa eu pegar essa unção aí, que eu fico, gente do céu, como é que pode? Uma saúde, aí eles ainda reclamam, está tão difícil, estou com tanta dor. Eu olho assim e falo, meu Deus do céu, eu queria ter essa saúde nessa idade. Se eu chegar lá, não é verdade, gente? A pessoa mais idosa aqui, eu acho que é a irmã Delta, se eu não me engano, né? Pode falar que a irmã Delta não tem vergonha de idade. Tem uns irmãos que não gostam de falar a idade, viu? Por isso que eu não pedi para levantar a mão. Se a gente fosse olhar aqui, quantas pessoas 60 mais tem, você ia ver que nós temos um grande número. A irmã Delta está com 94 ou 95? 96 anos de idade. Você olha para a irmã Delta e fala, saúde, né? A mulher toda... Hã? Falei certo? 96 anos de idade. Que bênção, gente. Olha isso, então, volta para o texto. Os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento. Dá água aqui que eu estou ficando rouca. Entretanto, aquilo que falou lá no texto de Eclesiastes, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Você tem consciência disso? Que a vida está passando? Isso também é para a igreja. Nós não temos mais que esperar. Temos que viver hoje, viver a vida e viver a missão também de Deus, porque o amanhã a gente não sabe. Versículo 12, ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. A gente tem que a cada dia ser obrigado por mais esse dia de vida. Eu sou meio neurótico com isso, eu reconheço. Porque eu não sei o dia de amanhã.
A gente não sabe. Eu já falei aqui, para mim, o maior aprendizado que eu tive de vida até hoje, em termos pensando na vida, foi exatamente diante de um momento fúnebre. Aí a Lúcia concordou, né? Vocês não estão me ouvindo, mas a Lúcia está prestando atenção. E eu paro, gente, eu parei para pensar, falei, o que é a vida? Como diz, está lá no texto, só que a gente não pensa. Você não sabe do dia de amanhã. Então a gente tem que viver, tem que trabalhar, sim, planejar o futuro, se a gente chegar lá, amém, né? Mas eu hoje, eu tenho que fazer, tanto viver a vida, quanto resolver as coisas que eu tenho para resolver, quanto também aquela missão que eu tenho que fazer, naturalmente. Ensina-nos a contar nossos dias. Aí o versículo 11, olha isso, quem conhece o poder da tua ira, ou da tua justiça, pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. Ou seja, essa pessoa que tem consciência de vida, ela está atenta que o dia de amanhã não pertence a nós. A gente não sabe quantos anos a gente tem aqui. E a outra coisa é, eu preciso temer a Deus. Eu preciso temer a Deus. Tem dois tipos de pessoa. Aquela pessoa que acha que a vida é só aqui, né? Acabou, morreu, não tem mais nada, ok, se essa é a sua filosofia. E aquela que não, como a Bíblia diz, que sabe que depois dessa vida tem uma eternidade pela frente. E a Bíblia me diz o seguinte, não é minha religião que me salva. A Bíblia me diz que Jesus é o único Senhor e Salvador, o único caminho, verdade e vida. Ninguém vai a Deus se não for por Jesus. Foi o que eu disse para aquela pessoa que nós recebemos essa semana. Viva Jesus, se entrega a Jesus. Depois você vê uma igreja que você vai participar, uma comunidade que você ande junto. Mas o importante para nós não é religião. O importante para nós é seguir Jesus Cristo. Porque essa vida passa e nós temos uma eternidade pela frente. Amém, gente? A cada dia que o Senhor nos renove, nos fortaleça. Que nós lembremos de que o céu é a casa do Pai. Como nós lemos aqui, que nós não venhamos anular o mandamento por causa de religião, de tradição. O mandamento de anunciar ao outro, de falar de Jesus. Deixa a sua religião, para de criticar a fé dos outros. Mostre Jesus, mostre o caráter de Cristo, o amor, a compaixão, aqueles que precisam, e o resto Deus fará. Deus não mandou a gente encher a igreja, Ele mandou a gente servir as pessoas, amá-las, e o resto o Senhor faz. Amém, gente? Ele mandou a gente fazer isso. Convido você a se colocar em pé, você que puder, né? Você que não puder, fique sentado sem problemas. Um minuto a mais, antes da gente tomar o pão e o cálice. Feche os teus olhos um minuto. Isso que nós ouvimos aqui, tudo que nós ouvimos, tanto o momento de louvor, o testemunho que nós ouvimos aqui, da Marli, também toda a obra ali do Kevin, né? Como o Senhor agiu na vida deles também, pelo amor que foi oferecido, né? E o Senhor já alcançou também, e hoje o chamou também para servir. Se coloca diante do Senhor, que é uma oração que a gente tem que fazer a cada dia. Senhor, dirige a minha vida. O que eu estou fazendo aqui na terra? Eu sei que nós precisamos trabalhar, ter o nosso sustento. Queremos casar, ter o nosso namoro, filho, todas essas coisas que fazem parte da vida, descansar. Mas acima de tudo isso, há um propósito maior, que nós estamos aqui na terra. Nós estamos na terra por um propósito maior, de reconciliação com Deus Pai. Tem tanta religião, e as pessoas estão precisando lembrar que ela tem um Deus, que ela tem um Pai, que ela tem um destino, que existe uma eternidade pela frente. Se você está aqui nessa noite, e quem sabe, assim também perdido por essas coisas de tradição, de religião, e como eu, muitas vezes, né, sempre longe, distante dessas coisas de igreja, de tudo mais, porque a gente só vê as religiosidades, mas tem entendido que a questão não é essa, não é as religiões, as tradições, e sim o mandamento de Deus, o amor de Deus pelas nossas vidas. Eu quero dizer para você, reconcilie-se com o Senhor, faça um compromisso com Deus, porque Deus quer o melhor para você. O nosso Pai só quer o melhor para nós. Ele quer nos ajudar aqui na nossa vida terrena, mas também quer garantir a nossa eternidade com Ele. Então se entregue ao Senhor nessa noite. Reconcilie-se com Ele. Isso é ser igreja, na verdade.
Mas nós que estamos aqui, quem sabe domingo após domingo, quem sabe anos de vida cristã, que a gente possa renovar isso também, mais esse mês. Se tem algumas coisas que são regras humanas, espera aí, o que é isso? Deixemos essas coisas para lá. Não podemos julgar ninguém. Quem somos nós para determinar quem é salvo e quem não é salvo? Que a gente possa, viver o amor de Cristo. O amor de Cristo. E deixar Deus operar na vida de cada um. Que a nossa boca seja assim uma voz de esperança. Que os nossos braços, o nosso tempo aqui, seja um instrumento para abençoar o que necessita. Aquilo que está ao nosso alcance. Ou quem sabe até um pouco mais. Então, reflita um pouco. Que a nossa vida tenha sentido. Tenha um propósito maior. Senhor, que por onde andemos, em tudo que fizermos, mesmo sem planejamento, mesmo que não seja um momento de missão, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, nas nossas conversas, numa hospitalidade que recebemos alguém, que nós possamos, Senhor, realmente viver contigo, em obediência à Tua palavra. Ajuda-nos a desfazer de tradições, religiosidades, que muitas vezes, como lemos aqui hoje, anulam os Teus mandamentos. Muitas vezes desprezamos o próximo por causa de religiões. Livra-nos, ó Deus. Ajuda-nos a andar com o caráter de Cristo. Muda a nossa vida em primeiro lugar. Quem somos nós para julgar e analisar a vida dos outros? Olha para a nossa vida nessa noite, Senhor. Muda a minha vida, as nossas vidas. Livra-nos da corrupção deste mundo. Mas também, Senhor, que andando contigo, sendo uma testemunha real e viva, nós possamos ser luz na vida de outras pessoas. Que a nossa voz, que as nossas atividades sejam instrumentos de bênção na vida de outras pessoas. Em nome de Jesus. Amém?